Eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5. São reflexões que vão ser liberadas para você todos os dias, às 5h05 da tarde. 5 minutinhos de reflexão para você meditar, praticar e transformar a sua vida. Eu sou o Gálvaro Júnior e é uma alegria estar com você. E o nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre a mensagem do Evangelho de João. Bom, é isso aí, nós estamos falando do Evangelho de João e começamos, no primeiro vídeo falando sobre quem é o João, que é importante a gente compreender, entender quem são os autores e quais são as características, que esses autores têm, qual é a intencionalidade. Todo o escrito da Palavra de Deus começou com o desejo de compartilhar algo com um determinado povo, pessoa, uma igreja numa localidade, e o Evangelho de João não é diferente. João escreve o seu Evangelho dentro de um ambiente muito helenista, ou seja, influenciado pela cultura grega, e ele vem principalmente, como a gente vê nas cartas de João, combater algumas heresias que estavam presentes. O objetivo de João era fazer uma ponte, uma conexão entre esse novo povo que não era mais israelitas, não eram povos que vinham das tradições hebraicas e que precisava conhecer quem de fato Jesus é. João já tinha em mãos os demais evangelhos. É interessante que ele é o evangelho mais distinto de todos. Ele não está qualificado para fazer um paralelo entre os demais, como a gente vê lá no evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. São chamados de evangelhos sinópticos. Ou seja, que tem uma mesma perspectiva, uma mesma visão, até porque tanto Mateus como Lucas utilizam como base da sua escrita o Evangelho de Marcos. João não. João apenas tem 10% daquilo que está contido nos outros evangelhos. Então veja que riqueza. Nós vamos ter 90% de novas informações a respeito de Jesus, porque João se dispõe a falar muito mais daquele que é, do que daquele que fez ou daquele que falou. É importante a gente entender isso, que João vem fazer essa conexão com a cultura grega e ele se utiliza de uma palavra maravilhosa, quando a gente vê que João fala sobre que Jesus é antecedente, ele é pré-existente. Então João vem focar na divindade de Jesus. Ele vem falar de quem ele é, e o seu objetivo era mostrar àquelas pessoas que Jesus é pré-existente. Ele é muito anterior e por isso que ele não tem nenhuma referência da genealogia de Jesus. Ele começa lá dizendo uma das coisas mais bonitas que a gente tem como escrito: no princípio era a palavra estava com Deus e ela era Deus, e tudo que se fez através dela, e nada do que foi feito sem ela. Ou seja, João vem mostrar a grandiosidade cósmica de Jesus. Ele vem mostrar que ele é a resposta para todos os povos na sua divindade. Ele vem mostrar que Jesus não é apenas uma emanação, algo parecido com os homens ou uma classe celestial. Jesus é Deus, Deus entre nós. Ele é a palavra e ele existe desde sempre. E quando a gente olha para o Evangelho de João, ele vai trazer coisas interessantes para a gente entender a sua mensagem. Primeiro, que ele não cita nenhuma parábola de Jesus, algo bem marcante, porque afinal de contas, boa parte dos outros evangelhos, nós vemos Jesus ensinando através de parábolas. Parece que Jesus estava mais no seu ministério ali na Judéia e ele estava sempre em debate, Ele estava sempre em argumentações, em retóricas, em dialéticas, na verdade, com os seus oponentes, e ele estava sempre apresentando algumas coisas importantes que estão no Evangelho de João que não estão citados em outro. Por exemplo, primeiro, o milagre de Jesus. E por falar em milagre, o Evangelho de João apresenta os milagres como sinais. Significa que o que Jesus operou e fez tinha um objetivo maior do que simplesmente revelar sua autoridade e poder num instante, trazendo compaixão, misericórdia na vida de quem quer que seja. Tudo que ele fez tem um apontamento maior. Ele sinalizou na história
a própria pessoa dele, né? Jesus estava sempre trazendo para ele o que ele é. Interessante também que no Evangelho de João, ele não se ocupa muito, como os demais evangelhos, de falar a respeito do reino de Deus. Jesus cita no Evangelho de João apenas dois momentos que ele fala do reino de Deus. Quando ele está lidando com Nicodemos e quando ele está falando, né, com a mulher samaritana, quando ele fala ali de nascer de novo e na beira do poço ele vem falar do Evangelho. Então é importante a gente entender que o foco de João era falar com aquele povo que tinha forte influência grega e, portanto, ele vai utilizar de uma palavra muito importante. Ele vai dizer: Jesus é o Logos, algo bem conhecido pelos gregos ou pelos romanos ou pela cultura tão influenciada pela cultura grega, que era a língua comum. No Novo Testamento é escrito em grego. Havia o Império Romano que substituíra, né, o Império Grego, mas toda a cultura, toda a reflexão, os pensamentos, o neoplatonismo, né, estava presente ali. E João vem falar: eu vou falar para vocês daquele que é a palavra, que é o Logos, que é aquilo que mantém a razão e a divindade, que é a razão da divindade que mantém o universo em união, né, em harmonia. Ele vem falar de Jesus de Nazaré. E ele vai falar de coisas muito importantes, né? Como eu disse, a data do Evangelho de João é em torno no ano 90, né? E ele nunca vai ser capaz de fazer um paralelo com os demais, mas ele faz um paralelo muito mais importante, porque ele fala Gênesis capítulo 1, quando ele diz, né? Quando Deus fala no princípio, né? A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e havia caos. Então Deus disse: haja luz. Então o João vem falar para mim e para você: ele é aquele que é a palavra que tudo foi criado. Espero que você reflita, porque palavra é algo poderoso na vida de cada um de nós. E talvez a gente não tenha levado tão a sério a própria palavra de Deus, né? Quando a gente pega as Escrituras Sagradas, aqui contém poder de transformação e de criação como nada nesse mundo tem. A gente volta amanhã.